Você já parou para pensar que existem profecias na Bíblia que quase ninguém prega, mas que foram escritas exatamente para este tempo em que vivemos? Profecias que não falam de pequenos sinais do cotidiano, mas da queda inevitável dos grandes impérios que dominam o mundo moderno. É impressionante porque enquanto muitos estão atentos a Apocalipse ou a Daniel, o livro do profeta Naum permanece em silêncio na maioria dos púlpitos, como se fosse um texto esquecido. Mas o que está escrito ali não é um detalhe secundário. É uma advertência profética que atravessou os séculos e que hoje se torna mais urgente do que nunca. Imagine, por um instante, se os alicerces das nações mais poderosas começassem a tremer, se suas estruturas econômicas, políticas e militares fossem expostas de um dia para o outro. Como você reagiria ao descobrir que a palavra de Deus já havia anunciado esse cenário há mais de 2000 anos? Isso não é apenas história antiga, é um chamado vivo para discernir os últimos dias, reconhecer os juízos divinos e se preparar para não ser surpreendido quando chegar a hora determinada. O que vamos explorar juntos agora não é simplesmente um relato do passado, mas uma chave para entender o nosso presente e o que ainda está por vir. Porque cada palavra do profeta Naum ressoa como um eco do céu, revelando que nenhum império humano, por mais forte que pareça, pode permanecer de pé quando Deus decide levantar a sua mão. E é justamente aí que começa a nossa jornada, na profecia esquecida que pode transformar a forma como você entende os sinais do fim. O profeta Naum escreveu em uma época em que a Assíria, e em especial sua capital, Nínive, parecia invencível. Era um império cruel, temido por todas as nações, com exércitos que destruíam cidades inteiras e governantes que se achavam intocáveis. E, no entanto, em meio a tamanha arrogância, Deus levantou uma voz para anunciar algo que parecia impossível: a queda da potência mundial que dominava o cenário. Não é impressionante como a palavra de Deus nunca se submete às aparências do momento, mas revela o que os olhos humanos não conseguem ver? Naum descreve com detalhes proféticos o fim de Nínive, mas o faz com uma linguagem que ecoa muito além de sua época. Ele fala de cidades cheias de sangue, de muralhas que desmoronam, de líderes fugindo em confusão. Tudo isso não foi apenas um juízo contra uma nação antiga, mas um lembrete eterno de que nenhum poder humano pode desafiar a Deus e permanecer de pé. E aqui está o mais impactante. Quando lemos essas palavras hoje, sentimos que não são apenas história, mas advertências vivas para os últimos dias. Porque o que Naum viu no Espírito não se limitava a um império antigo. Sua mensagem revela um padrão divino. Toda vez que um sistema se levanta em soberba, oprime os fracos e se enriquece à custa da injustiça, o juízo de Deus se aproxima. Não é exatamente isso o que vemos no nosso mundo moderno? Grandes potências que se consideram eternas, economias que se proclamam indestrutíveis, governos que acreditam ter o controle absoluto. E, no entanto, as profecias nos alertam que tudo pode ruir em um instante. E é aqui que a emoção se entrelaça com a revelação. Se Deus derrubou Nínive no passado, o que Ele está mostrando em relação aos impérios de hoje? Será que os anúncios de Naum também são um espelho profético do que estamos vivendo neste momento da história? Deixe-me fazer uma pergunta que pode incomodar, mas também despertar sua fé. Onde você tem colocado a sua confiança nestes tempos turbulentos? Muitos, assim como nos dias de Naum, confiam nas muralhas de suas cidades modernas, na força dos governos ou na segurança de seus bens. Mas as profecias bíblicas nos lembram que nada disso é eterno. E é nesse ponto que a reflexão se torna pessoal. Quando tudo o que parece firme começar a tremer, você estará preparado para permanecer na verdade do Senhor? Imagine por um instante que aquilo que você vive hoje, sua rotina, sua família, suas decisões diárias, já faz parte do cenário profético que a Bíblia descreveu há séculos. E se os impérios modernos caíssem como Nínive?
Você continuaria confiando na sua própria força ou levantaria os olhos para dizer: aqui estou, Senhor, guia os meus passos? Eu te convido a escrever exatamente isso nos comentários. Aqui estou, Senhor, guia os meus passos. Pode parecer um ato simples, mas na realidade é uma declaração de fé que pode inspirar outros a despertarem espiritualmente. Cada comentário se torna uma fagulha que acende esperança em meio a tanta escuridão. E acredite, muitas pessoas precisam ler esse testemunho hoje. Naum, um profeta que muitos consideram esquecido, deixou registrado algo que ressoa como um eco direto para a nossa geração. Em seu livro, capítulo 1, versículo 3, encontramos esta declaração poderosa: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não terá por inocente. Não é apenas uma advertência, é uma revelação sobre a natureza de Deus diante dos impérios que se levantam em arrogância. Pense nisso. Nínive, a capital do Império Assírio, era o centro do poder mundial em sua época. Suas muralhas eram tão enormes que pareciam impossíveis de derrubar. Seus exércitos tão imponentes que ninguém ousava enfrentá-los. E ainda assim, Naum anunciou que essa fortaleza cairia sob o juízo do Altíssimo. Aqui está o primeiro ponto-chave da nossa revelação. Todo império que se ergue sobre a soberba e a violência acaba enfrentando o limite que Deus estabelece. Não importa quão invencíveis pareçam suas estruturas, não importa o quanto confiem em sua riqueza ou em seu poder militar, a palavra de Deus declara que chegará o dia em que todo o poder humano se dobrará. E essa verdade nos convida a olhar ao redor. Não vivemos hoje em um mundo onde os impérios modernos também se vangloriam de sua tecnologia, de sua economia e de seu domínio global como se fossem eternos? A mensagem de Naum não é apenas um relato histórico, é um espelho profético. O que aconteceu com Nínive é uma prévia do que acontecerá a toda potência que se afasta da justiça divina. E aqui começamos a ver como uma profecia aparentemente enterrada no passado começa a iluminar os caminhos do nosso presente. Se observarmos com atenção, a profecia de Naum não permanece trancada nas ruínas de Nínive. É como se seu eco atravessasse os séculos e se dirigisse às grandes potências de hoje. No capítulo 3, o profeta descreve a cidade como um lugar cheio de engano, sangue e exploração. Não é inquietante que essas mesmas palavras poderiam se aplicar aos sistemas modernos que controlam a economia global, manipulam informações e tratam pessoas como simples números? Naum fala de um juízo repentino, de um colapso que chega quando ninguém espera. E aqui surge a segunda grande virada emocional: a advertência global. O que Deus fez com o Império Antigo é uma advertência profética para cada nação que se julga invencível. A mensagem é clara: não há muro tecnológico, não há exército, não há riqueza que possa deter a mão do Altíssimo quando a medida da injustiça se completa. Olhe ao seu redor. As grandes cidades, com suas luzes brilhantes e suas torres que parecem tocar o céu, transmitem uma sensação de segurança e estabilidade. Mas o que aconteceria se, em questão de horas, todo esse sistema desabasse? O que aconteceria se o orgulho humano que sustenta os impérios modernos desmoronasse diante de uma crise inesperada? As palavras de Naum nos lembram que os juízos de Deus não são metáforas, mas realidades que mudam a história. Se você chegou até aqui, é porque no seu coração sente que essas profecias não são palavras antigas, mas sinais vivos para este tempo. E justamente por isso, quero pedir algo muito simples, mas poderoso. Se esta palavra está falando à sua vida, clique em gostei agora mesmo. Pode parecer um gesto pequeno, mas cada vez que você faz isso, ajuda mais pessoas a terem acesso a estas advertências bíblicas que muitos ainda desconhecem. E se você conhece alguém que precisa ouvir sobre os últimos dias,
sobre como Deus já advertiu os impérios e sobre a esperança que temos em Cristo. Compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você não imagina o quanto uma semente de verdade pode impactar quando lançada no momento certo. Sua ação pode ser o meio para despertar alguém que ainda está espiritualmente adormecido. Naum, em meio à sua visão profética, descreve algo que corta como uma espada. Os impérios caem, não apenas por ataques externos, mas porque o próprio Deus declara o fim de sua arrogância. No capítulo 3, o profeta pinta um quadro arrebatador. Carros ardendo em chamas, guerreiros tropeçando, multidões confusas e uma cidade que antes era o orgulho do mundo ficando deserta e em silêncio. É a imagem do inevitável. Quando o Altíssimo decide intervir, nenhuma estratégia humana pode reverter o que foi decretado no céu. E aqui está a revelação que estremece. Aquilo que parecia uma fortaleza inabalável se transforma em ruínas, e o que parecia eterno desaparece em um instante. Assim também, os impérios modernos, com toda a sua tecnologia, seu poder militar e suas riquezas acumuladas, serão confrontados pelo mesmo Deus que derrubou Nínive. Você percebe o quanto isso é impactante? Não se trata apenas de uma lembrança histórica. É um aviso profético. A justiça divina se ativa quando a arrogância humana chega ao limite. Imagine por um instante o que significaria ver as grandes potências de hoje cambalearem como gigantes de barro. A profecia de Naum não é apenas um anúncio de destruição. É um chamado ao despertar. Aquilo que o mundo considera sólido é, na verdade, tão frágil quanto um muro velho prestes a cair. E nesse dia, a pergunta não será quão forte era o império, mas onde estava a sua confiança, nos sistemas humanos ou no Deus eterno. E agora que percorremos juntos as palavras de Naum e vimos como uma profecia antiga se transforma em um espelho para os impérios modernos, quero que você pense em algo. Qual é o lugar da sua vida em meio a tudo isso? Os reinos do mundo caem, os sistemas humanos tremem, mas a palavra de Deus permanece firme. E é aqui que a sua decisão pessoal faz a diferença entre o medo e a esperança. Se esta mensagem tocou o seu coração, convido você a dar um passo de fé bem concreto. Inscreva-se agora no canal e ative o sininho. Não deixe para depois, porque cada novo vídeo é uma oportunidade para que a verdade profética da Bíblia continue iluminando a sua vida. E não guarde esta mensagem só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que os impérios podem cair, mas que a rocha eterna jamais será abalada. Sua ação pode ser a fagulha que desperte outro coração. E preste muita atenção, porque no próximo vídeo vamos revelar outra profecia bíblica esquecida que está diretamente ligada ao que estudamos hoje. O que vem a seguir pode mudar a maneira como você vê não apenas a história, mas também o futuro imediato. Não perca!